tua palavra no coração, né? Lucas 23, versículo 33, onde fala da crucificação de Jesus. Muita revelação nesse pedaço aqui, né? Se a gente for meditar, como eu estava meditando esses dias, como que tem muita palavra aqui de a gente aprender algo e não está aqui, está por trás, né? A gente vai entender hoje para a glória de Deus, né? Vamos lá? Lucas 22, 23, né? Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gálgota em alguma Bíblia, ali crucificaram-os, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo estava olhando, e também príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também o soldado escarnecia dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Amém? Deus abençoe e nos dê a iluminação para entender esse texto. Poder assentar. Glória a Deus. Aqui está como se diz, a espinha dorsal do Evangelho, né? Tudo está aqui, né? Todo acontecimento principal, propósito. Porque Jesus nasceu com um propósito. Jesus nasceu para reinar. Jesus é rei. Mas antes dele reinar,
ele veio para vencer Satanás. Ele veio para derrotar os Satanás, os demônios. E esse aqui é o momento que Jesus estava derrotando Satanás. Era uma guerra espiritual. Jesus aqui estava entregando a sua vida por mim e por você. Ele não estava morrendo por ele estava morrendo por nós, para que nós pudéssemos ser libertos, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados, para que a nossa conta fosse paga, e para que nós reconciliássemos com Deus. Então, muita coisa Jesus estava realizando aqui. E você vê, todos nós conhecemos um pouco dessa história, que foi um preço muito alto, foi um investimento muito alto, para que nós pudéssemos aqui estar. É interessante como muita gente não valoriza, porque na verdade ele não conhece a importância verdadeira que é isso aqui. Por isso não trata como devido valor uma Santa Ceia. Então Jesus veio aqui com um propósito, e aqui está cumprindo todo o propósito, toda a presciência de Deus, toda a palavra que Deus disse lá no início, Deus do início, onde foi a queda do homem, que Deus disse para a Eva: de ti nascerá alguém, e vai pisar na cabeça do diabo, vai pisar na cabeça da serpente. Já havia uma promessa que vinha alguém para derrotar Satanás. Satanás sabia, um dia ia nascer, ele só não sabia quando, nem aonde, quem era. Mas ele sabe, como ele sabe que tudo que está na Bíblia vai cumprir, querendo ele ou não, porque Deus é que falou. E Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Ou seja, ela vai se cumprir. Então Jesus está prestes a voltar. O cenário da volta dele já está tudo sendo montado. Parece que o mal está vencendo. Estava aqui, parecia que eles triunfaram sobre Jesus, mas pelo contrário, era Jesus que estava triunfando sobre eles. Mas só que muitos não entenderam o que estava acontecendo aqui. Os olhos deles estavam fechados, e a maior cegueira, vamos dizer, a pior cegueira é a cegueira espiritual. É mais do que uma cegueira física. E a cegueira do espiritual faz a pessoa fazer muitas coisas tão louca, que se ela tivesse o conhecimento do que estava fazendo, se ela enxergasse, pudesse entender, claro que ela nunca faria. Mas por causa de quê? São cega espiritual. Porque aqui não está acontecendo um fato que não foi falado, que não foi profetizado, que não foi revelado. Aqui está acontecendo algo que já havia sido revelado, que já havia sido profetizado por vários homens do passado, vários profetas. Inclusive tem Isaías, que como é um dos maiores profetas, ele profetizou, por isso que ele é considerado como um profeta messiânico, que ele teve a revelação de tanto Jesus nasceu, como ele morreu, até mesmo a glória depois, tudo ele profetizou. Porque lá em Isaías 53, está escrito lá: ele levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Olha só,
Já foi profetizado e aqui está o cumprimento. Está um povo ali que não é um povo ignorante em respeito às Escrituras, conhece, mas só que eles conhecem a letra, eles não têm uma revelação e não estão entendendo o que está com. Então tinha vários grupos aqui. Eu fico meditando, como é que pode? Aí você entende na igreja, como é que pode ter a tal atitude, sendo um crente? Como é que pode? A única resposta que eu encontro é que a pessoa ainda não consegue enxergar, ou não sabe, como Jesus falou, como ele começa, ele faz uma oração, pedindo ao Pai o que? Pai, perdoa. Por quê? Ele não sabe o que faz. Ah, que oração que Jesus fez. E está ali todo mundo ouvindo Jesus falar, mas mesmo assim eles não caem em si. Então tinha 3 grupos que eu queria falar nessa noite que estava aqui. 3 grupos. Estava ali algo sobre, era um espetáculo. Nós terminamos no versículo, parece 48, que era uma multidão vendo o espetáculo. Que espetáculo? Olha lá, mano. Todos os olhos estavam ali, tanto espirituais, tanto o pessoal que estava ali. Satanás, demônios, anjos, Deus, todo mundo ali. Que era um fato que está acontecendo, que vai mudar, aleluia, que vai transformar a vida de muita gente. Aleluia, para a glória a Deus. E vai tirar das trevas muita gente, e aqui está uma parte dela, aqui está uma parte deles, que foi alcançado pela essa gloriosa obra de Jesus ali na cruz. O preço já está pago, Satanás foi vencido, e você pode adentrar a presença de Deus. Aleluia! Deus estava ali. Deus estava onde? No meio de tanto sofrimento, de tanta dor, Deus estava ali, mas só que ninguém enxerga Deus. Irmãos, essa é boa. Você precisa enxergar Deus no sofrimento. Deus está ali. Anai sou de face. Deus está ali. Ele faz o seu caminho nas tormentas e na tempestade. Ele é Deus. Então Ele está ali no meio de tanta dor, no meio de tanto sofrimento. Como enxergar Deus ali? Naturalmente enxergamos uma pessoa desfigurada, uma pessoa sofrida, uma pessoa que pregou 3 anos e está morrendo daquele jeito, abandonado pelos discípulos, traído pelos discípulos, mas Deus está ali. Vamos falar, Deus está ali. Fala para o seu irmão, Deus está aí. Deus está aí. Deus está nesse sofrimento. Deus está nesse momento difícil. Deus está presente aí. Veja se você pode enxergar Deus aí. Mas como muitos ali não enxergavam, eles zombavam. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando pecado, mas colocando em nós o ministério da reconciliação. Deus estava ali reconciliando consigo mesmo o mundo. Olha que amor! Deus querer reconciliação com a gente, Deus querer que nós voltamos para Ele, e Ele mesmo pagando o preço. Não existe um amor tão grande assim. Por isso que Paulo, profundamente conhecedor das revelações de Deus, ele diz: Deus prova o seu amor por nós, dando Jesus para morrer por nós, nós ainda sendo pecadores. Então ali
ali estava um momento tão grande. Hoje, se as pessoas estivessem vivas até hoje, eles iam perceber a repercussão que aquilo ali trouxe, que foi capaz de cortar a história pelo meio, antes de Jesus e depois de Jesus. Assim Deus também cortou a sua vida. Antes de Jesus tu era um, mas agora não. Depois de Jesus, uma nova história começa, um novo começo, um novo caminho, uma nova trajetória. Tudo agora é diferente. Vamos aplaudi-lo. Glória, glória. Jesus marcou a minha e a sua e a nossa vida. Quando ele marcou esse sacrifício. Mas mesmo assim, como disse, como nós lemos, tinha um grupo lá que zombava, como tem hoje. Quantos zombam por não entender, por não compreender, por não saber, apesar de saber que Jesus morreu, mas não sabe o que é aquilo ali, a importância que se dá aquilo. Quantos zombam de Jesus? Você acha que mudou? Quantos zombas do crente? Se soubesse que a esperança deles está no crente, ou está em Jesus dos crentes, mas eles não sabem, estão cegos espiritual, como tinha muitos aqui, soldados escarneciam, dizendo: você não é rei? Alguém vai falar para você: você não é crente? E daí? E daí? O momento que eu estou vivendo não significa nada. O lugar que eu vou está preparado. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu estou indo. Momentos aqui nessa vida. É só um momento. Mas a eternidade me espera. Porque para isso ele morreu. Para nos dar a vida eterna. Para a glória a Deus. Para nos levar de volta para a casa do Pai. Mas mesmo assim, Jesus morreu para todos, mas mesmo assim, tem muitos ali zombando. Quem já ouviu alguém zombar? Eu já ouvi, e ouço, no ônibus, em vários lugares, pessoas zombando, e não sabe o que significa, o que aconteceu ali. Repartiram as suas vestes, fizeram jogo, jogaram, para ver quem ficava com um pedaço. Era sua túnica. Outros escarneciam. Jesus está lá, quieto, sangue descendo, próprio Deus está ali, mas ninguém vê. O próprio Deus está ali, mas ninguém enxerga. Satanás, por sua vez, influenciando, porque ele reina sobre os ignorantes. Porque a pessoa que está ignorante é semelhante à pessoa que está em treva. E Satanás é o príncipe das trevas. Então ele reina sobre as pessoas que não entendem, sobre as pessoas enguiam. Então eles estão zombando. Se eles soubessem e tivessem noção de que ele estava fazendo, é claro que eles não fariam. Se eles tivessem a noção e soubessem de quem estava ali, quem estava pendurado ali, ele não estava por causa dele, ele estava por causa de mim, mas eles não têm noção do que estão falando. Então, gente, nós temos que ter até mesmo um senso de misericórdia, porque a pessoa não sabe o que está fazendo. Talvez nós somos zombados, afligidos, mas tem que fazer como Jesus: perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem quem nós somos. Nós somos filhos do Altíssimo. Não é manifestado agora, mas um dia vai manifestar o que nós somos. E seremos, como disse João, semelhante a Ele. É promessa. Não é manifesto ainda agora o que nós somos, mas um dia vai manifestar. A criação aguarda, até a criação, a natureza aguarda
a manifestação dos filhos de Deus. Todo mundo está aguardando, como todos estavam aguardando esse dia. Então era um momento tão tremendo, era um momento tão ímpar, um momento tão importante. Por quê? Porque Jesus está vencendo as trevas ali, porque Jesus está pagando o pecado antes de eu cometer, que eu não estava nem nascido ainda. Jesus está mudando a história de uma geração que ainda vai surgir. É tudo grande. Se você for meditar, você nem era nascido, nem havia pecado, mas alguém já estava morrendo, alguém já estava dando a vida, para quando você nascer e pecar, você ter alguém para se refugiar, você tem alguém para voltar para Deus. Então o pessoal que estava ali zombando porque não entendia. Você entende? Nós entendemos que Deus abre os seus olhos. Aí estava à direita outro grupo que estava na mesma condições de Jesus, estava sofrendo, mas que ele só queria se livrar do momento que ele estava passando. Ele não queria nada com Jesus, ele só queria se livrar. Ele disse: salva a ti, a nós também. Ele queria sair fora. Tem gente que vem para Jesus só para se livrar do momento que está vivendo. Ele não sabe quem é Jesus. Jesus não veio só para te abençoar, ele abençoa, mas Jesus veio te dar muito mais do que isso. Jesus tem para te oferecer muito mais do que bens materiais. Jesus tem a vida eterna para você. Jesus tem um sol de glória para você. Jesus tem uma vida cheia do Espírito Santo para você. Jesus tem algo que o mundo nunca vai poder te dar. Glória a Deus. Mas o que ele queria? Só se livrar daquele momento. É igual muitas pessoas só se aproxima de Jesus quando ela está na prova. Aí se livrou do momento. Ele só se aproxima porque ele quer fugir, ou ele quer alguém para sair, para tirar ele. Mas tirou, acabou. Não quer um compromisso, não quer um relacionamento. E Jesus veio para nos relacionar de novo com Deus. Não só foi só para nos livrar do momento. Jesus veio nos dar algo muito maior. Então aquele ladrão da esquerda, ele só queria sair fora, mesmo sabendo que ele estava ali por causa dele mesmo, porque ele havia pecado. Então tudo que passamos, a culpa é nossa mesmo. Podemos culpar Deus de nada. Podemos pedir a Ele misericórdia. Não trata, Senhor, como nós merecemos. Tenha misericórdia. Porque se nós pedir justiça, nós estamos enrolados. Que justiça? Ele que cumpriu a justiça, para que Deus tivesse misericórdia de nós. Então, passo o que eu passar, eu não posso culpar Deus de nada. O que eu passo é consequência de atos errados que eu cometi. Eu tenho que orar, pedindo a Ele misericórdia. Não que me livre, porque eu preciso, eu mereço. Não mereço. Eu estou aqui porque eu cometi os erros. Mas, Senhor, tenha misericórdia. Fala glória a Deus. Vou correr porque o tempo passa, né, irmão? Mas quem está me entendendo? Eu estou no segundo grupo já. Primeiro é dos zombadores. Então você vai deparar com eles a qualquer momento. Até mesmo na igreja. Tem muitos que gostam de fazer piadinhas com o nome de Jesus. Crentes, ele não sabe o que está fazendo. Trazendo Deus para uma pi? Não pode. Deus não é brincadeira. Deus é Deus. Deus é o Senhor. E como você trata um Senhor? Com devido respeito. Pode tratar Deus de qualquer jeito. Você trataria um juiz de qualquer jeito? Falaria com ele de qualquer maneira? Você até escolhia a palavra. E se não soubesse falar, ficava até calado. Porque você está diante de um juiz, semelhante a você, um ser humano, mas ele tem sobre ele uma autoridade. O Senhor respeitaria ele. E quanto não respeita Jesus? Quanto não respeita um momento como esse?
Eu vi um vídeo, né? Tô lembrando aqui, que a missionária parece que mandou, não sei se ele colocou no grupo da igreja, sobre o pastor da Coreia, um show, né, da Coreia. A igreja dele tem 1 milhão de membros, só para tu ter uma ideia. 1 milhão de membros. E ele estava dando uma entrevista que ele ficou impressionado com os cultos no Brasil. Porque a maneira da pregação as pessoas andam. As pessoas se mexem. As pessoas não ficam paradas. Ele ficou impressionado, ele estava dando entrevista. Agora, tu imagina a igreja dele com 1 milhão de membros e ninguém se mexe. Ninguém se move na hora da pregação, todo mundo assim, paradinho. 1 milhão. Não é 2 nem 3 pessoas, não. Eu vi esse vídeo e falei, meu Deus, que vergonha para nós. Ele falou que ficou impressionado com os cultos no Brasil. As pessoas levantam na hora de uma pregação e vai beber água, vai no banheiro. Quanta falta de reverência à palavra de Deus. Se tiver lá, eu vou mandar para vocês, vocês olham para ver se eu estou falando a verdade. É um homem que está falando, é um homem de Deus. Ficou impressionado. Mas é para se impressionar. A pessoa não sabe com quem ela está lidando, com quem ela está, onde ela está, o ambiente que ela está. Você tem que enxergar Deus aqui, irmão. Deus está aqui. Deus está neste pão. Deus está nesse cálice. Por quê, pastor? Porque tudo isso foi profetizado por Ele. O que está acontecendo aqui foi profetizado por Ele. Para a glória a Deus. Por isso que Paulo fala, por não discernir o corpo do Senhor, há muitos entre vós doentes, fracos e que já morreram ou dormiram. Por quê? Não discerniu o que está aí. Discerniu o quê? A saber o que é aquilo ali realmente, que está por trás. Aleluia. Então aquele homem, o segundo grupo, só queria sair do momento. Salva-se a ti e a nós também. Se realmente, de fato, tu és o Filho de Deus. Ele queria uma prova. Você quer por Deus a prova? Deus precisa provar alguma coisa? Deus precisa, gente. O que Ele fez já não é suficiente. O que Ele deu o seu Filho já não basta para você. O que Ele precisa provar mais? Não precisa. Seu amor para mim já está mais do que confirmado. Eu preciso somente crer nisso. Então é um homem que está ali no sofrimento, mas não entende que quem está do lado dele é o próprio Deus. Na mesma condições dele. Olha que Deus maravilhoso. Descer da sua glória e entrar na terra, entrar nesse mundo e ficar na mesma condições do que um pecador. Ele foi condenado, mas porque ele fez o pecado. Mas Jesus não, mas mesmo assim ele está ali e não desce. Muitos falam, desce daí, eu não desço. Eu vou ficar junto deles. Mas ele não sabe e está falando coisas que não convêm. E Jesus está calado. Jesus está o quê? Está lá, calado. Agora o outro. Aí vem o terceiro grupo. Aí que me tocou o coração. Aqui que eu poderia começar até a pregação. O que levou esse homem a ver o que ninguém viu? Se ele era a mesma coisa do que todos. Ele era um criminoso. Ele era um pecador. Ele estava ali por causa do que ele fez. Mas o que ele viu em Jesus que ninguém viu? O que ele enxergou em Cristo que ninguém enxergou? O que fez ele ver? Como foi? Aí eu tenho que perguntar a alguém que possa me informar, que é o Espírito Santo. O que aconteceu? Porque todo mundo está cheio, várias pessoas ali, mas ninguém enxergou o que esse homem enxergou. O que fez com que ele entendesse quem estava ali? Lembra que Jesus teve uma conversa com Pilato? Que Pilato falou, então você é rei? Aí Jesus falou, para isto eu nasci. Para isto eu vim o mundo. Mas o meu reino não é daqui.
O meu reino não é desse mundo. Vai ser, mas ainda não é. Porque se o meu reino fosse desse mundo, era só pedir os meus servos, ele vinha e me livrava daqui. Mas o meu reino não é desse mundo. Para isto eu nasci. Pilato ficou surpreso. Então você é rei? Jesus falou, para isto eu nasci. Para reinar. Mas ele está aqui reinando? Não. Ele está morrendo numa cruz com uma coroa. Zombaria. Mas um homem que estava na direita, um ladrão, ele teve uma atitude diferente de todos. Jesus não falou nada com ele. Jesus está em silêncio. Jesus está parado. Ele é que fala para o outro do lado. O que ele falou? Vamos ler? Versículo 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? O que ele... Rei dos reis, Ele é o Senhor da glória. Vamos aplaudir a Ele. Porque aquela mulher sirifinência, ela chegou, não teve resposta nenhuma, mas ela foi por um caminho. Primeira coisa que ela chegou em Jesus, ela adorou a Ele. Pronto, já ganhou Jesus. Adorou. Depois disse, me socorre. Já ganhou. Você tem que aprender a adorar a Deus quando você vem à igreja. Tu não temes a Deus, ó. Ele não falou Jesus. Você não teme a Deus estando na mesma condenação. Deus está com a gente aqui, ó. Você não teme a Deus. Nós crescemos. Mas este aí, nenhum mal ele fez. Mas quem falou isso para ele? Ele conhece Jesus? Sabe que ele está ali injustamente? Como é que ele sabe? Fala, o Espírito Santo está ali. E ele encontrou um coração. Está aberto. Que ele possa te encontrar também. Você não possa ir pensando só em ir embora. Mas entende o momento. Deus está falando, que Deus está ministrando, para que o coração seu se abra, e você entenda esse momento. Era um momento tão tremendo, era uma oportunidade que ele estava tendo. Ele ia morrer para o inferno, mas Deus está ali com ele. Deus está ali do lado dele, mas ele enxerga, gente. Isso não teme a Deus estando na mesma condenação que Deus veio estar conosco. Ele se fez um de nós. Mas ele não deve nada, mas mesmo assim ele está aqui, ele não desceu. Você não teme a Deus? Aí depois ele fala o que com Jesus? Senhor, lembra de mim quando tu entrar no seu reino. Mas tu sabe que eu sou rei? Quem te falou que eu sou rei? Ele creu que ele é um rei, mas não é um rei deste mundo. O reino dele não é deste mundo. Ele viu escrito lá, Jesus, rei. O motivo de Pilatos escrever ali era zombar de Jesus. Mas ele não sabe que colocou lá foi uma pregação. Estava escrito em hebraico, grego e aramaico. São as duas línguas da época. Então o inimigo é pego na astúcia dele. Ele colocou uma pregação sem saber.
Ele leu lá, Jesus é o rei. Lembra de mim. Ou seja, ele creu que Jesus era. Mesmo naquela condição, mesmo daquele jeito, Jesus com o rosto desfigurado, Jesus todo ensanguentado, Jesus tudo arrebentado, mas ele acreditou que ali estava um rei. Isso é muito tremendo, irmão, enxergar uma coisa dessa. Agora, a minha pergunta é por que os outros não enxergaram da mesma forma? Por que os olhos dos outros foram fechados e desse foi aberto? O que ele viu que os outros não viram? Que momento tremendo. Isso que você vê diferentes pessoas, coração que está aberto, irmão. Coração que está receptivo. Coração que entende. E ele repreendeu o outro. Aí depois fala, lembra de mim quando entrar no céu? Aí agora Jesus vai falar. Agora o quê? Jesus estava em silêncio em todo momento. Mas alguém despertou Jesus. Jesus levanta a cabeça, imagine, olha para ele. Imagina o coração de Jesus. A alegria de Jesus. Quando uma pessoa entende. Há gozo e festa no céu. Quando um pecador se arrepende. Ele entendeu, Jesus daí ficou tão alegre. Porque pelo menos alguém entendeu. Aí Jesus vai falar, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não esperava ouvir isso. Ele não pediu para ir lá. Ele não pediu para ser salvo. Ele entendeu que merecia condenação. Mas Jesus está ali por causa dele. E a condenação dele está sobre Jesus. Ele não foi livrado da cruz. Foi? Jesus livrou ele da cruz? O outro só queria livrar, mas ele não foi livrar. Ele não pediu Jesus para livrar ele. Ele pediu Jesus para lembrar dele. Olha que impressionante. Isso mexe com Deus, irmão. Isso mexe com o coração de Jesus. Aí Jesus disse, eu não vou lembrar de você, eu vou salvar você. Deus vai te salvar. Entenda que Deus quer te salvar. Para nós terminar, eu estava vendo uma ilustração do Palharim, muitos anos. E ele estava falando que ele estava na praia do Rio de Janeiro e estava conversando com o salva-vida. E o salva-vida estava contando a história de pessoas que ele salvou, pessoas que estavam morrendo afogadas. Diz ele que o Espírito Santo começou a falar com ele a respeito daquela história que o salva-vida estava falando. O salva-vida falou para ele que há 3 tipos de pessoas afogadas. Aí ele ligou, sabia que havia instrução de Deus para ele. Tem pessoas que estão morrendo afogadas, e seu salva-vida falou para ele, que a gente chega para salvar, mas ele não deixa. Ele fica se abatendo. Ele fica querendo se salvar por si mesmo. E às vezes não quer, não aceita a nossa ajuda. E muitos deles acabam morrendo. E tem outros que ele chega e que não permite que ele chegue também. Fica lá se abatendo. Ele fala, fica parado, mas ele não fica. Fica desesperado, querendo se salvar por si. E esses também acabam morrendo. Mas tem outros, vamos com o Palharim, que quando ele chega, o salva-vida, e fala para ele, fica parado, ele fica paradinho. Aí o salva-vida pega ele pelo pescoço assim e vai nadando com ele. E conduz ele até a praia. Esses eles conseguem salvar com mais precisão. Aí o Espírito Santo ministrou no coração dele, assim é a salvação. As pessoas têm que deixar Deus salvar elas. Ela não tem que tentar se salvar por si. Isso é um ato de Deus para ela. Deus que salva você. Você só tem que se entregar a Ele totalmente. E Ele vai te conduzir até o céu. Vamos aplaudir a Jesus. Glória ao teu nome para sempre.
Então esse homem disse: lembra de mim. Jesus falou o quê? Hoje estará comigo no paraíso. Morreu aquele homem. Morreu, mas foi para onde? Hein? Estava na porta do inferno. Vai falar que ele não está salvo agora? Mas por que ele foi, pastor? Porque ele viu Deus. Ele reconheceu Deus e acreditou em Deus. Mesmo naquele momento. Então veja Deus agora na Santa Ceia. Veja que isso aqui não é uma Santa Ceia qualquer. É uma representando o que vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouco nós estamos no céu e haverá uma grande ceia. E aqueles que reconheceram aqui embaixo vão estar lá. Isso aqui é coisa especial, irmão. E você foi chamado para esta ceia. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê que você foi chamado? Deus se colocou nas mesmas condições com você. Para quê? Reconheça Ele. Ele está no meio do sofrimento. Ele está no meio da sua luta. Ele está no meio do seu problema. Ele está em todo momento da sua vida. E Ele é que vai te conduzindo para a salvação. Vamos aplaudir e fica de pé nessa. Glória. Vamos lá? Feche seus olhos, faz uma oração. Pai, no nome de Jesus. Assim como o Senhor abriu os olhos, Pai, daquele homem, assim como o Espírito Santo teve um lugar no coração daquele homem, Pai, que estava lá, muitos ali zombavam, muitos ali escarneciam, mas teve alguém que reconheceu, Pai. Teve alguém que teve e aproveitou a oportunidade que Deus estava lhe dando, e ele agarrou, Pai. Senhor, lembra deste dia, e toca nessas vidas, Pai. Não sei a situação que estão vivendo, mas que eles possam enxergar um Deus amoroso, um Deus que está disposto a fazer tudo para alcançá-lo, um Deus que saiu do seu trono para morrer por nós, que possam enxergar Jesus e crer para que tenham vida nele. Senhor, repreende os demônios, porque eles foram vencidos naquele momento. Na cruz Jesus o venceu. Na cruz Jesus pagou o preço para os nossos pecados. Quantos estão se condenando a si mesmos, sendo que a condenação deles já caiu sobre Jesus? Ó Pai, que eles possam discernir que o preço já foi pago, e o preço já está pago, que Deus já pagou o preço da nossa salvação, e tomar posse, Pai, nesta noite, que famílias sejam alcançadas, filhos sejam alcançados, aqueles que estão no cárcere, aqueles que estão em casa em depressão, que eles possam ver Deus ali, eles possam enxergar um Deus que nos ama e que se submeteu a uma vida, Pai, a um sofrimento para estar junto conosco. Pai, que possamos enxergar e sermos gratos, Pai, e termos a fé que Ele está no controle de tudo. Abençoa cada um nesta noite, e essa palavra seja revelada no coração daqueles que ainda não acreditam, e possam acreditar que a salvação, o preço já está pago. Em nome de Jesus, levanta a mão e diga: obrigado, Jesus, por pagar o preço para que eu pudesse estar aqui, e espero um dia ver toda a minha família junto comigo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Podeis assentar, vamos nos preparar.